Tá, vamos lá. A gente vai falar sobre o HTTP e HTTPS. Para que serve, onde é usado e quais são as melhores formas, as melhores práticas de trabalhar com ele, tá? Eu vou adicionar alguns comentários, algumas coisas assim, mas eu devo tirar material de avaliação do PowerPoint, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, o que a gente vai falar? Sobre o próprio HTTP, o que é o request, o que é o response, os códigos de erro que tem no HTTP, os verbos HTTP, que são os mais importantes, é o que nos interessa, tá? E, no final, a gente vai falar sobre HTTPS, que é a parte de segurança, tá? Usando SSL. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no que a teoria fala para a gente, tá? O HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo de comunicação na camada de aplicação, segundo o modelo OSI, lá do TCP/IP, né? As camadas do TCP/IP. Utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da World Wide Web. É texto estruturado que utiliza ligações lógicas ou hiperlinks entre nós contendo texto. E HTTP é o protocolo para troca e transferência de informações. Vamos lá. As características dele. Bom, cliente-servidor. Lá naquele modelo de sistemas distribuídos que você deve ter estudado. Comunicação é feita através de mensagens HTTP. Então, ele troca mensagens entre a parte cliente, que fica no navegador, e a parte servidora, tá? Onde está o servidor HTTP. Ele não é Keep Alive. Keep Alive é uma técnica que você mantém o servidor rodando o tempo todo, mandando mensagens para ele. É algo muito parecido com o que a gente faz com o ping, né? Você dispara o ping para o servidor responde para você e você mede o tempo de resposta. Só que você faz isso de tempos em tempos. Quando você coloca o ping sequencial, ele fica disparando essas mensagens para o servidor para manter a conexão com o servidor aberta. HTTP não funciona assim. Então, não tem como você ficar mandando mensagem e falar, mantém minha conexão aberta e tal. Não, ele não faz isso, tá? Ele é utilizado de maneira assíncrona. Aí vamos lá no sistema distribuído de novo. O que é sincronia, né? Disparar de maneira síncrona e maneira assíncrona. Síncrono é aquele que eu disparo e fico aguardando a resposta. Cruzo os braços e fico esperando, né? A mensagem chega, o servidor processa e responde para você de imediato. Então, isso é síncrono. É um processo síncrono, né? O processo assíncrono é quando eu disparo a mensagem e o servidor responde quando puder. Só que eu não fico esperando a resposta. Na hora que ele responde, eu estou fazendo outras coisas. Na hora que ele responder, aí eu dou tratamento. Aí eu atendo a necessidade. Por exemplo, a maneira assíncrona é como a gente está trabalhando agora. Eu mando, né, eu estou aqui falando, dando instruções, dando mensagens, passando para você os slides de aula, e em qualquer tempo você levanta a mão ou abre o áudio e fala comigo. Certo? Em qualquer tempo, a qualquer momento. Então, isso é um exemplo de comunicação assíncrona. Outro exemplo muito bom, o WhatsApp. Tá? O WhatsApp não é síncrono, ele é assíncrono. Inclusive, isso já deu origem a alguns memes que a gente tem por aí, que eu mando mensagem, a mensagem não chega e você me responde uma mensagem anterior, que não tem nada a ver. Porque, quer dizer, eu mando uma mensagem marcando compromisso e você responde, você manda uma antes, em questão de tempo, né? Antes, dizendo que está ocupado e vai fazer outra coisa. Então, mas eu mandei a mesma. Aí, quando a gente olha, o símbolozinho lá está como não lido. Então, o WhatsApp ele é um modelo assíncrono de troca de mensagens. É diferente, por exemplo, daqueles chatbots, né? Que também tem no WhatsApp. Chatbot, você manda mensagem, por exemplo, o chatbot da Caixa Econômica Federal. Não sei se você já viu. Mas você manda uma mensagem, né? Ele começa a falar com você. Só que você percebe que é um chatbot que está conversando com você. Dá para perceber isso? Por quê? Porque
ele manda a mensagem, ele espera a tua resposta para ele tomar uma decisão do que ele vai fazer. Então, existe uma inteligência artificial ali por trás? Mais ou menos. Na verdade, é uma rede neural de tomada de decisão. Só isso. Então, você deseja atendimento para qual serviço? Aí ele te dá código 1, tal coisa, 2, tal coisa. Você escolhe o código e aí ele toma a decisão. Não é bem rede neural, né? Mas esse é um modelo é um modelo síncrono, desculpe. É um modelo síncrono, porque ele fica aguardando você falar alguma coisa, certo? E aí ele toma a decisão e manda a mensagem para você de novo, para você dar continuidade na conversa. Isso é sincronismo, tá? O assíncrono seria se eu falasse com ele, mandasse mensagens, várias mensagens, e ele respondesse a última, para depois responder as outras anteriores. Tá? Não, ele não faz assim. Tá? Inclusive, acho que não tem chatbot que faça isso. Vamos lá. No HTTP, a parte assíncrona é aquela, você manda a requisição da página para o servidor, e o servidor está atendendo outras coisas. Né? Não é somente a sua conexão que ele está atendendo. Vamos imaginar, você manda uma requisição para dentro do Globo.com para ver uma página, ele está atendendo milhares de outras requisições. Na hora que der tempo, ele vai te atender. Por sorte, o servidor trabalha no modelo distribuído e lá dentro dele ele tem várias instâncias rodando. Então, na hora que você requisita a informação da página, uma dessas instâncias vai te atender. Mas ela atende quando? Quando ela estiver livre. E esse estiver livre pode variar de milissegundos até segundos ou até minutos, depende do servidor. Tá? Baseado nisso, vem a próxima característica, conexões independentes. Como tem várias instâncias rodando, cada instância é independente uma da outra, certo? Isso talvez soe um pouco confuso. Ah, professor, mas não é um mesmo site? Sim, é uma mesma aplicação web. Só que esta aplicação web, quando rodando no modelo distribuído dentro do servidor, você tem um servidor que entra a tua requisição. Só que por trás dele tem vários outros em um arranjo que nos lembraria até um cluster, mas não é. O nome, nesse caso, para web, a gente chama de web farm, ou farm. Tá? Então, o que é o farm? Na verdade, o farm é um cluster só que de servidores HTTP. E importante, estes servidores não precisam ser exclusivamente um IIS da vida, como é o caso do servidor da Microsoft. Não, pode ser um Apache, pode ser um Tomcat, pode ser um JBoss, né? Atendendo a solicitação de um site. Por quê? HTML não tem vínculo com o sistema operacional. Não. Tem nada a ver com o sistema operacional. E o que é mais importante, o HTTP, ele também não tem vínculo com o sistema operacional. Nenhum. Ele roda em cima de um servidor HTTP. Certo? Esse servidor, sim, tem dependência com o sistema operacional. Mas a aplicação servidora, o HTTP não, e o site HTML não toma nem conhecimento de qual sistema operacional que ele está rodando. Não, ele nem sabe. Tá? Isso é interessantíssimo. Então, existe essa independência. Para nós que somos usuários, a gente não percebe. Bate a página no navegador, fala, não, ela está rodando num servidor assim, essa... Não sei. Resposta. Não tem a menor ideia. E o que é mais importante, a gente não precisa saber disso. Por isso, essa característica independente do HTTP. Não importa a plataforma que está rodando. Não interessa. Não importa a plataforma. O que importa é, para o usuário, isso é uma característica do sistema distribuído, tá? Vale a pena lembrar. Para o usuário, é uma página. Certo? Você está vendo a página no navegador, está aberta. Agora, por trás disso, cara, tem inúmeras conexões que são feitas para construir aquela página para você. O melhor exemplo disso, Netflix. É o exemplo que eu uso, inclusive, no sistema distribuído. Netflix. Cada banda daquela da Netflix
aponta para um serviço diferente, mas para você é uma página só. Beleza? Stateless. Stateless significa que ele não guarda estado. Isso é interessante. Ele não armazena a situação que ele está no momento. Ah, se eu estou conectado ou não conectado, se eu estou offline ou online. Não, ele é state. Para ele não interessa esse estado. Por quê? Vem a requisição, ele atende a requisição, responde a requisição e acabou. Não tem mais esse vínculo, não fica conectado com o servidor. Não existe isso. Tá? Por quê? Cada requisição realizada é uma conexão que se abre, atende e fecha. Ela nunca está fechada. Então, ele não armazena o estado de informação do cliente no servidor e vice-versa. Não. Você não sabe, você não tem como dizer. Certo? A única forma de saber é disparando a conexão. Então, é um 880. Ou o servidor está online ou não está. Ou ele está ativo ou não está. E, baseado nesse 880, essa informação do usuário no servidor não fica armazenada. O servidor não tem necessidade nenhuma de saber que o usuário está online. Não. É o contrário, na verdade. É o usuário que tem que informar que está online. Mas ele informa somente nesse caminho de conexão, né? Bateu, fez a requisição no servidor, requisitou, retornou a informação e só. Acabou. O servidor não se interessa em saber o estado deste usuário. Como eu disse, na verdade é o contrário, né? O usuário que tem que passar isso para o servidor. Certo? E a última das características, ele é semântico. Vamos lá lembrar de POO, tá? Eu gosto de falar isso muito, pessoal, e eu já peguei muita gente em prova por causa disso. Existe uma frase que eu gosto de usar bastante, que é a seguinte: está sintaticamente correto e semanticamente correto. O que isso significa? Sintaticamente quer dizer que está escrito certo. Agora, semanticamente faz sentido? Por exemplo, você pode até escrever uma expressão que faz uma divisão, né, dentro da linguagem de programação e você vai para pegar o resultado. Muito bem. Sintaticamente está escrita de forma correta a equação. Mas, semanticamente faz sentido? Depende da resposta do usuário. Entende? Então, faz sentido eu escrever alguma coisa, eu escrever algumas palavras, tentar, por exemplo, fazer um agrupamento de palavras. Então, sintaticamente, esse agrupamento de palavras pode estar até certo. Beleza. O compilador vai olhar e falar, não, a frase está correta. O Word faz muito isso, tá? Ele avalia sintaticamente a frase. Mas ele não sabe dizer para você se aquela frase tem sentido. O sentido seria, por exemplo, vou colocar uma melancia na cabeça e vou sair dançando na rua. A frase está correta? Tá. Ela faz sentido? Nenhum. Quem que vai fazer isso? Nem no carnaval a galera faz isso mais. Antigamente fazia. Mas é justamente o que explica essa situação. Escrito, tá legal. Semântico, não tem sentido nenhum. Então, para ser semântico, alguma coisa tem que fazer sentido. Baseado nisso, o HTTP tem essa característica. Sintaticamente, é lógico que tem que estar escrito correto. Agora, faz sentido? Fica mais claro quando a gente estiver estudando os verbos. Porque os verbos é que corrigem a parte semântica dele. Eu quero ler um recurso. Então, você vai mandar o comando, a escrita do comando é para ler o recurso. E ele vai ler o recurso. Eu quero escrever em um recurso. Então, você manda toda a informação necessária
para escrever ao recurso, certo? A sintaxe tem que estar perfeita, senão você não consegue acessar. Agora, a escrita tem que fazer sentido. Porque se ela não fizer sentido, o servidor recusa. Então, quando ele fala semântico, é justamente isso. A parte de fazer sentido é justamente essa. A ação que você está executando, que você deseja executar, tem toda a informação para ser executada. Se não tiver, o servidor recusa. Certo? Vamos em frente. Vamos dar uma olhada nesse request response que eu falei, né? Request é aquilo, é a origem do usuário para o servidor. O response é o contrário, é do servidor para o usuário. Certo? Importante. O servidor nunca vai fazer requisição para o cliente. Nunca. É sempre um sentido. Então, request nasce de mim, usuário, para o servidor. O servidor vai te dar uma resposta. Então, podemos chamar o HTTP de reativo? Podemos. Ele reage a determinadas ações. Ele nunca vai tomar a iniciativa. Nunca. A não ser que ele receba um comando para tomar a iniciativa. Aí ele faz. Mas assim, concorda comigo? Ele está reagindo a outro estímulo, não ao seu. E mesmo assim, ele não vai interagir com você. Ele vai interagir com quem acionou o estímulo, que é um serviço terceiro, alguma coisa do tipo. Por exemplo, um outro usuário que administra o site dá uma atualização no site e ele muda a cor de branco para preto, que é aquele fundo preto. A partir daquele momento, o servidor começa a ter aquele fundo preto, certo? Certo. O que acontece nesse caso? Ele está reagindo àquele usuário, mas está refletindo em você. Muito bem. A requisição foi sua? Não. Mas a resposta atingiu não só aquele usuário, mas também todo mundo que está acessando o site. Então ele não reagiu a você, mas a resposta atingiu a todos. Tá? Então, vamos dar uma observada o que a teoria fala a respeito disso, tá? Do request. Request ou requisição, traduzido diretamente para o português, é o pedido que um cliente realiza a nosso servidor. Então, nós para o servidor. Esse pedido contém uma série de dados que são usados para descrever exatamente o que o cliente precisa. Lembra da parte semântica que eu falei? Tem que fazer sentido a requisição. Vamos pensar que um cliente precisa cadastrar um novo produto. Ele deve passar todos os dados necessários para o cadastro acontecer de maneira correta, inclusive os dados que foram digitados pelo usuário em um formulário, no caso de uma aplicação web. Então o cara vai lá, digita toda a informação dentro do formulário e clica lá, enviar, ou gravar, salvar, qualquer coisa assim. Na hora que ele clica no botão, o teu navegador, ele vai preparar o pacote que corresponde à tua requisição e mandar para o servidor. Este pacote tem que estar bem escrito e tem que fazer sentido. Senão o servidor responde um código de erro, que é uma coisinha que a gente vai ver mais tarde, tá? Espera só um minutinho. Matheus, aguenta aí. Tranquilo. Vou pegar uma água. Espera um pouquinho, Matheus, eu já volto.
que eu tô vendo? Vamos lá, Matheus, vamos continuar nosso assunto aqui, terminar logo o que a gente precisa fazer, né? Vamos dar continuidade. Partiu. Partiu. Vamos lá, ó. No navegador, toda vez que trocamos de página ou apertamos Enter na barra de endereço, uma nova request é feita.
independente se estamos apenas pedindo a exibição de uma página, cadastrando um novo recurso, atualizando ou excluindo. Então, voltamos àquela ação que está sendo executada, né? Ela é reativa, né? O servidor reage a um estímulo que a gente fornece, apenas, mais nada. Beleza? Isso é o request. Entenda ele como um estímulo ao servidor, né? Um estímulo a uma reação. Já o response é a reação, tá? Vimos que o cliente envia uma request ao servidor. Essa requisição possui todas as informações acerca do que o cliente espera receber de volta. O servidor web, ao receber essas informações, precisa enviar uma resposta ao cliente. Entra nesse ponto o response. Response nada mais é do que a resposta que o servidor envia ao cliente, é a reação. Essa resposta pode conter os dados que realmente o cliente esperava receber ou uma resposta informando que alguma coisa deu errado. Então é aquele, lembra-se, ele é semântico. Então vai bater o pacote nele, ele vai analisar o pacote e falou, e agora, isso aqui está certo ou não está? Se tiver correto, a escrita é óbvio, tem que estar correta, porque senão ele responde na hora que está errado. Mas se a sintaxe estiver correta e quando ele olhar os dados que deveriam ser gravados estiverem adequadamente preparados, ele grava. Caso contrário, ele responde, ó, tá errado. Ele chama isso de bad request. É uma das coisas que a gente vai ver daqui a pouco na questão de resposta que o servidor pode dar, tá? Importante, ó, dá uma olhada. Abaixo segue um exemplo de uma comunicação entre cliente e um servidor HTTP. O servidor possui a URL www.exemplo.com, porta 80. HTTP sempre porta 80. O pedido do cliente, seguido por uma linha em branco, de maneira que o pedido termina com um new line duplo, cada um composto por um carry return, seguido de um line feed. Quer dizer, um enter, né? Para nós, um enter. Se você for na leitura do texto, propriamente dito, os caracteres, né? São dois returns, /R, /N. O cabeçalho host reconhece vários diferentes nomes DNS que têm o mesmo IP. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, a gente não vê isso, mas a gente tem um exemplo do que é solicitado, aquilo que é enviado para o servidor através da porta 80. Nós estamos fazendo um GET da página index.html, utilizando o protocolo HTTP na versão 1.1. O host que nós desejamos acessar é www.exemplo.com. Então, isso é um cabeçalho HTTP que é enviado para o servidor. Nós estamos fazendo um GET. Eu quero ler essa página. Ele vai pegar e vai responder o index.html para nós. Certo? A resposta do servidor é seguida por uma linha em branco e o texto da página solicitada. Nós vemos o HTML interpretado, porque o navegador interpreta isso. Mas, por dentro, a resposta, o corpo do response é esse aqui. Ó. Desculpa, o cabeçalho do response é esse aqui. O corpo é a página HTML que a gente vai ver no navegador. Tá certo? Então, essa é a resposta. Primeiro, o protocolo, a versão do protocolo, o código de resposta e o significado desse código, que é OK. Quer dizer, a requisição deu certo. A data que ele está atendendo isso, o servidor que atendeu a requisição, a última vez que essa requisição foi modificada, tá? No caso, a requisição, desculpe, a página foi modificada, tá? O ETAG, que é uma espécie de CPF dessa página, tá? O cabeçalho do Accepted Ranges, que é o tipo de informação, né? No caso, ele está transitando, são bytes, né? O tamanho desse conteúdo, que é 438 bytes. O tipo de a status da conexão com o servidor é close, raramente vai ser open, raramente, geralmente não é, tá? E o tipo de conteúdo que o corpo do HTML está trazendo para nós é um texto em HTML, um char7, o TF8. Quer dizer, o char7 significa que a página foi modelada para ser exibida em qualquer idioma. Então, quando o cara abre a página, imediatamente o navegador já reconhece isso e mostra a página index.html como sendo uma página no idioma nativo da pessoa. Tá certo? Vamos lá. No caso, o idioma que está registrado na máquina, né? Isso. Por exemplo, se vir vamos imaginar que a página foi escrita
em inglês americano, tá? Que a maioria das vezes eles fazem isso. Quando a página é aberta para nós, não vai vir traduzida, mas vai vir nesse char7 UTF-8. E o UTF-8 prevê um conjunto de caracteres, mais de 1 milhão de caracteres, tá? Que faz a identificação e a exibição de acordo com o original. Por isso que é tão interessante a gente trabalhar com esse UTF-8. A diferença tá, por exemplo, se alguém escreve a página em russo, nós vamos ver, e coloca lá UTF-8, nós vamos ver os caracteres russos. A gente não vai entender nada, mas a gente vai ver. Qual que é a vantagem disso? Se a página for escrita em UTF-8, na hora que você, por exemplo, usar um mecanismo de tradução, ele vai traduzir exatamente e fielmente aquilo que está na página. Sem, assim, dizer que não conseguiu compreender um caractere, alguma coisa do gênero. Por isso, trabalhar com o UTF-8 é tão interessante. Certo? Porque permite que você traduza qualquer idioma, né, usando o mecanismo de tradução. Por quê? O símbolo da letra A no russo é 1. Mas se está no UTF-8, é o mesmo para todos os outros idiomas que utilizam o UTF-8. Então, se aquele símbolo é igual para qualquer idioma, na hora de usar um mecanismo de tradução, ele vai bater esse cara e vai traduzir como letra A. Não importa o seu idioma de destino. Isso é muito interessante, tá? Por isso a importância do UTF-8. Aqui a gente tem um exemplo de como é que funciona esse lance, ó. Certinho. Nós temos aqui, no número 1 aqui, a gente tem o browser na máquina cliente. Para o número 2, ele faz o GET, né? Que vem aquele cabeçalho que a gente viu, né? Solicitando a determinada página. No 3, o servidor recebe aquela URL, valida, procura a página no diretório de documentos correspondente àquele site, carrega essa página, monta a resposta com o cabeçalho e, no corpo, ele adiciona a página HTML que você está solicitando. E aqui no 5, você vê a página sendo exibida. Tá certo? Então, nós temos aí uma comunicação assíncrona, reativa, importante, reativa, tá? E que geralmente nos traz resultados positivos. Para o GET, né? Pode acontecer também de você fazer GET de uma página que não existe, ou que não está disponível, ou que o site não esteja online. Aí você vai obter resposta do servidor. Not found, proibido, né? Que você não pode ver a página, ou então a página não existe. Certo? O not found, geralmente, ele não acha o servidor. Dificilmente você vai dar você vai obter um not found dentro de um servidor que existe. Ele vai dizer, geralmente, ele vai dar algum outro aviso. O not found é mais usado quando você não encontra o servidor. Tá? Mas a gente vai discutir isso aqui daqui para frente. Código do servidor HTTP. Então vamos lá. Quando o cliente faz uma requisição, ele espera uma resposta. O servidor pode realmente responder o que o cliente esperava, ou devolver outra informação. Justamente nesse ponto entram os códigos HTTP. O servidor utiliza um código desse na resposta para indicar o que aconteceu. Então vamos lá, vamos analisar com calma, tá? Os códigos estão entre 100 e 500, sendo que cada centena indica uma categoria. Então ele está separado por categorias. Tá? Do 100 ao 199 são os informativos. Do 200 até o 299 são os indicativos de sucesso. Na faixa dos 300 são os redirecionamentos. Você está apontando para uma página, o servidor vai redirecionar para outra. Na faixa dos 400 são os erros do cliente na hora de fazer a solicitação. A solicitação tem algum problema, tem algo errado nela. Tá? E o 500, erros do lado do servidor. A solicitação foi correta, é o servidor que está com pau. Beleza? Vamos dar uma olhadinha com calma.
Tem alguns específicos que são mais conhecidos, né? Que a gente tem mais contato. Por exemplo, o 200, que é o mais padrão de todos eles, que é o ok, tudo ocorreu corretamente. O servidor recebeu a solicitação e atendeu perfeitamente bem. Você vai, em teoria, você vai ver a página. O 301 indica redirecionamento permanente. Você está batendo em um endereço no servidor e esse servidor não está atendendo mais essa solicitação. Ele está apontando para outro lugar. Ele redireciona para outro canto. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, nos sites da Microsoft. Tá? Quando você quer algum recurso, por exemplo, um help, alguma coisa do tipo, e aquele endereço que você está apontando, dentro do servidor, está apontando para outro lugar. A Microsoft faz muito isso. Tá? Em alguns casos, isso costuma dar pau no servidor ou no navegador. Tá? Mas aí ela tem todo um processo interno para tentar resolver esse tipo de problema. Eles estão tentando, inclusive, diminuir isso para acabar um pouco com esses erros que acontecem. Tá? O 401 é não autorizado, quer dizer, você não tem acesso àquele negócio ou você não tem permissão. Tá? O 404, o recurso solicitado não foi encontrado no servidor. É o not found, né? O 500 é um erro interno do servidor. O servidor está com pau. O bad gateway, que é o 502. A parte servidor, provavelmente algum servidor daquela área, que atende aquele serviço, não está funcionando. E 503, serviço indisponível. O servidor está offline. Beleza? Esses são os erros mais comuns que nós encontramos. Aqui, a gente tem uma lista de códigos do estado HTTP. Eu recomendo que dá uma olhadinha, tá? Dê uma olhadinha para conhecer. E aqui você tem a lista da Mozilla Dev Network sobre os códigos e status HTTP. Deixa eu abrir uma delas aqui. Pode ser essa aqui. Deixa eu abrir aqui. Ué, Ih, já deu erro. não vai não, é? Não, é que às vezes ele... Deixa eu ver. Ih, Erro 500. não. Deu erro do... Deu erro do PowerPoint. O PowerPoint não suportou a solicitação. Ele acho que ou demorou demais, não sei. Aqui é a página da Wikipedia, ó. Nós temos todos os erros disponíveis, tá? É interessante conhecê-los todos? Não. Os básicos a gente precisa conhecer. E alguns a gente já está até acostumado com eles, tá? Mas seria interessante dar uma olhada geral, assim, para poder ter um entendimento melhor. Tipo, aparece um erro lá que você nunca viu na vida. Não Eu sei. sou um bully de chá. Sério que esse é um erro? 418. Então, tem algumas coisas aí que a gente não vai entender. Eu acho que provavelmente deve ser, tá? Vamos dar uma olhada. Aqui tem. Vamos dar uma olhada aqui, quer ver? Ó? No da. Peraí. Não, esse aqui. Vamos pegar o da Mozilla lá. Vamos ver se ele abre aqui. Gente, só os talentos hoje. Já que a máquina é potente, hein? Acho que era preferível pegar o URL e abrir por fora. Olha o tempo que está levando para abrir uma URL. Ué? Caramba, peraí, não, peraí. Eu mesmo vou lá. Pô, tudo isso? Bom, vamos lá. Aqui é a MDN, né? Mozilla Developer Network. Isso aqui é interessante, é um site bastante interessante, porque a Mozilla ela mantém uma documentação extensa a respeito do HTTP, tá? E do HTTPS. E aqui ela dá uma descrição dos erros mais que costumam ocorrer, né? Os erros mais normais, assim.
Eu estou procurando aquele lá, e pior que é mesmo. O servidor recusa a tentativa de coar café num bule de chá. É isso mesmo. Isso é zoeira dos desenvolvedores. Provavelmente, alguma zoeira, tá? Provavelmente. E aqui, o que é legal aqui da Mozilla é que você tem a descrição legal, assim, e em algumas situações ele traz até exemplos, tá? Mas, geralmente, a gente só vê esse tipo de coisa, tá? A gente não vê mais nada diferente a respeito disso, tá bom? Recomendo que dê uma olhadinha, dê uma olhada, assim, né? Mas vamos nos preocupar mais com aqueles que são mais comuns. Beleza? Aqui, ó. Aqui é um exemplo do HTTP, do cabeçalho HTTP de resposta de uma página, tá? Isso aqui é um exemplo real, foi printado de um exemplo real, tal, de uma resposta mesmo, válida, tá? Não que aquele outro não seja, mas aqui você tem uma resposta mais próxima do real. Bom, a gente falou dos verbos, né? E da coerência semântica, né, dentro do servidor HTTP. Agora a gente vai ver o que são esses verbos, o que causa essa semântica dentro do HTTP, tá? Uma solicitação HTTP ou HTTP request é uma maneira do navegador mostrar uma página da internet utilizando um dos 8 métodos de solicitação do protocolo HTTP. Além de solicitar um determinado arquivo, envia várias informações... Não, está errado. Espera aí. Ai, meu pai. Não, está errado. Eu odeio passar informações erradas. Aqui... Se não tiver mais nada errado, eu agradeço. Beleza. Então, envia várias informações para o servidor, sendo elas o seu IP, a versão do navegador que está usando, que página utilizou para pedir a HTTP request e o idioma que você usa, entre outros. Então, a gente já viu lá, né, um exemplo de como funciona o request, né, que são 2 informações. A página que você quer ver, protocolo, versão, e embaixo o nome do host que você está solicitando. Mas o mais importante para nós é o verbo lá no começo da frase. É o get que tem lá no começo. Tá? Isso quer dizer que nós podemos invocar uma mesma URL ou URI quando se fala de serviços HTTP, é URI e não URL. Tá? Tem uma diferença. Em uma requisição HTTP. Porém, dependendo da atribuição do verbo HTTP, a requisição irá desempenhar uma tarefa diferente no servidor. O verbo HTTP acaba determinando a semântica ou significado, intenção da requisição HTTP. Então vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho desses verbos. Quais são? Tá? Get, obter dados de um recurso. Quer dizer, é óbvio, né? Eu cliente, o servidor, eu quero um get. Então, ele vai obter informações e passar para mim. Post é o contrário. Eu estou enviando informações para o servidor para ele gravar. Ele vai criar um novo recurso. Pode ser um registro em banco, pode ser a gravação de um arquivo. Estou fazendo o upload de um arquivo, certo? Put. O put é equivalente ao update. Estou atualizando informações no servidor, tá? O patch, esse é raro de ser usado, porque eu atualizo parcialmente um determinado recurso. Exemplo mais prático possível. Eu tenho a nota e os itens da nota. Eu quero fazer um update apenas nos itens da nota. Eu não quero mexer na nota. Mas para chegar aos itens, eu preciso passar pela nota. Então, quando eu executo um patch, eu passo a nota, que eu não vou mexer, para o servidor poder procurar, e logo em seguida eu passo os itens que ele vai atualizar. Certo? Delete. Eu posso excluir um determinado recurso, apague aquele registro do banco. O read, que é o cabeçalho, ele é similar ao get, mas ele só manda o cabeçalho. Ele é equivalente àquele keep alive, o ping, para saber se o servidor está ok, tá? E o options, que é para obter quais são os verbos, tá, que aquele recurso atende. Por exemplo, eu quero saber quais são as opções para o servidor www.exemplo.com/funcionários.
Muito bem. Então, quais são os verbos que aquele recurso, funcionários, atende? Ah, ele atende apenas o get. Então tá, então o option só vai responder só o get. Ah, ele atende o get e o post. Beleza, ele responde os dois, get e post. Certo? Então, ele obtém informações de determinado serviço, determinado recurso. Tá? Aqui você vai ouvir muita palavra recurso no lugar de serviço. Tá? Aqui a gente tem um quadro interessante para a gente entender. Vamos dar uma analisada com calma. Toda vez que aparece a palavra consultas, é ele fazendo get. Quando aparece criação, ele está fazendo post. Quando aparece edição, ele está fazendo put. E quando aparece remoção, ele está fazendo delete. Muito bem, mas aqui ele está misturando os verbos, né, professor? Sim. Por quê, gente? Porque existem algumas pessoas que costumam confundir essas coisas. Tá? Geralmente, quando a gente começou a trabalhar com isso lá na década de 90, o HTTP não estava tão evoluído, a gente usava o HTTP 1.0. Então, aqui, por exemplo, em um relacionamento básico com o servidor, isso lá naquele modelo de 1990, você tinha, para fazer consultas, você tinha GET, certo? Muito bem. Para fazer post, você tinha as seguintes ações. Ele fazia criação, edição e remoção. Ele era um MacGyver, ele faz tudo. Depende do que você colocar de opção lá no post, ele fazia. Muito bem. Mas isso é uma bagunça, né? Não está certo. Na época eles já achavam que era bagunçado. Um mesmo verbo que atende 3 ações distintas? Confuso. Depois a gente evoluiu um pouquinho, chegamos nesse quase lá, que foi a hora que o pessoal começou a falar o seguinte, ó, consultas tudo bem, é get, o post a gente pode deixar criação e edição é alteração, tá? Update. Ninguém usava o put e o delete, o remoção, né, partiu para cá. Tá quase. O RESTful, que aí entra aquela parte das boas práticas. Começaram a bater em cima de boas práticas. Nós devemos trabalhar com os verbos adequados. Então tá. Aí eles começaram a trabalhar o seguinte, ó. Get são as consultas. Post, apenas a criação, que é o padrão que a gente usa hoje. Put, apenas a edição, padrão atual. E delete, apenas remoção. Não tinha edição parcial. Então, se fosse fazer algo parecido como nota e itens de nota, se você tem um modelo que é RESTfulish, que é algo que você deseja que seja RESTful, você teria que fazer edição. Tá, mas aí fica confuso. Ainda estava confuso. Porque eu não estou editando nada na nota. Eu estou editando nos itens. Como é que eu ia passar isso para o comando put? Se a gente pensar em termos de escrita, lá no C#, depois eu posso até mostrar como é que funciona. Lá no C# você tem um método. Vamos dizer, ó. Vamos olhar o get. Public HTTP response message, que é o tipo de retorno. Get. Parâmetro. Eu quero um get de tudo ou eu quero um get de apenas um registro? Se eu quero um registro, eu coloco ali nos parâmetros int chave. Acabou. Agora, quando eu quero tudo, eu não ponho nada. Não tem nada de parâmetro. O que ele vai responder? Tudo. Ele vai olhar a tabela, funcionários, e vai responder a tabela toda. Agora, se a tabela tem 1 milhão de registros, aí o problema é seu. Beleza.
Então, tem como fazer parcial, professor? Tem, nesse caso tem. Existe uma forma de fazer parcial. Tipo, eu posso informar lá no get, eu posso ter um get sem nenhum parâmetro, um get com apenas um parâmetro, que é o get por ID, ou eu posso ter um get por range. Eu quero do registro 1000 ao registro 10.000, por exemplo, tá? Eu posso ter um get por range, eu posso fazer isso. Aí eu tenho lá, criação, public, HTTP response message, post. Entre parênteses, eu vou ter o quê? O parâmetro daquele método. Beleza. O que seria o parâmetro? O objeto que eu quero gravar, é a criação. Eu quero inserir algo no servidor. Aí o put, public, HTTP response message, put, entre parênteses, o quê? O put é a atualização, não é? Então, eu coloco a chave do registro que eu quero atualizar, vírgula, o objeto que eu quero atualizar. Porque ele vai procurar no banco esse objeto e vai aplicar um update nesse cara. Delete, public, HTTP response message, delete. Delete o quê? Entre parênteses, a chave primária do registro que eu quero apagar. Int chave. Até aí tudo bem. Vamos voltar um pouquinho no put para entender. Eu estou tentando fazer uma atualização de itens, não da nota. No put, eu tenho que colocar a chave primária de quem? Da nota. A seguir, eu vou colocar o objeto que eu vou atualizar. E aí que está o problema. O objeto não é a nota. São os itens. Então, o objeto teria que ser composto da nota, em formato de JavaScript, né, usando jQuery. A gente vai discutir... jQuery não, desculpa. Usando JSON. A gente vai discutir isso depois. E os itens da nota dentro dessa nota. Então, tá entendendo que é um pacotão de coisa que ele vai fazer o update dentro do banco? E em nenhum momento ele está dizendo, olha, é só para atualizar os itens, não mexe na nota. O comportamento qual é? Atualiza tudo. Não é o que você quer. Você não quer mexer na nota, a nota está certinha. Você quer mexer nos itens. Tipo, atualizar valor, a alíquota, por exemplo, né, de ICMS dos itens, que é o que a gente faz com a fiscal eletrônica. E aí? Não era o que eu queria. A nota está certa. Já está até assinada. Ou, não, se eu estou mexendo na alíquota, não está assinada. Mas ela pode estar preenchida adequadamente. Eu não preciso mexer mais nela. Eu estou mexendo apenas na alíquota do item. Por exemplo, pode haver o caso de eu mudar as alíquotas do item, ou então atualizar as alíquotas de item, e fazer o recálculo em cima. Mas olha só, olha o tamanho do troço que já ficou. Eu estou mudando a alíquota e eu preciso recalcular para colocar na nota. Mas tudo isso na edição... Você concorda que isso é um procedimento de regra de negócio? Tem nada a ver com o PUT propriamente dito? Ficou bagunçado já, a coisa ficou muito grande. Por isso, a gente chegou nesse bônus, que é a parte final, que é o boas práticas. Que é o quê? Consultas, criação, edição, remoção e a edição parcial. A edição parcial resolve esse problema. Por quê? No PET, eu posso disparar uma regra de negócio. Essa regra de negócio pega aquele objeto nota e item de nota e executa esse processo. O PET fica só esperando lá a resposta. Vai, termina aí, eu estou esperando. Processou, finalizou, deu tudo ok? Responde HTTP 200. Acabou, morreu, fechou. Tá ok. Isso poderia ser feito no processo anterior, no modelo anterior, que é o REST Foolish? Até poderia. Mas ia ser uma bagunça tão grande, porque você teria que escrever um método put para atender aquela situação.
E qual que é o ideal? O ideal é você ter um método patch específico para atender aquela situação do recurso notas fiscais. Entende? A gente costuma dizer assim, cada um no seu quadrado. Tudo organizado, bonitinho, certinho. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o lance de trabalhar com essa parte RESTfulish lá no servidor. Aí eu abro o Visual Studio aqui e mostro para vocês uma API. Não é o objetivo da disciplina. A disciplina é trabalhar com front-end, consumindo a API. Mas é importante ter uma ideia de como é que a API funciona. Tá? Muito bem, e agora vamos ao assunto final, HTTPS, a parte de segurança. Vamos lá. HTTPS, Hypertransfer Protocol Secure, é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL ou o TLS. Qualquer um dos dois. O mais comum, SSL. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada. Lembra que eu falei que o HTTP trabalha com a porta 80? A porta 80 do HTTP é conexão em texto, modo texto. Nem binário é modo texto. E aí que está o problema. E que significa a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. Cada um tem a sua própria identificação e diz, eu sou o cliente. Fulano de tal, com CPF tal, com RG tal, papapá. Estou garantindo que eu sou eu. E o servidor faz a mesma coisa. Através do certificado, ele diz, eu sou o endereço www.exemplo.com. Legítimo. Existe legitimidade nisso. A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443. Olha a diferença. O HTTP usa a porta 80. O HTTPS usa a 443. É a porta HTTP com SSL. Beleza? O protocolo HTTPS é usado, em regra, quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como, por exemplo, no caso de compras online. São aqueles nossos colegas que ficam farejando a conexão entre o cliente e o servidor. Farejando, né? Em inglês, sniffers. Fica cheirando lá, né? Por quê? Ele está esperando passar um pacote em formato texto para ele ler as informações. Essas informações vão o quê? Seu cadastro, seu número de cartão de crédito, aquele númerozinho, né? Que é o código de segurança que vai atrás do seu cartão. Certo? É aí que ocorrem as invasões, os desvios, os roubos, a utilização indevida do cartão de crédito, e aí vai. Tá? A existência na barra de endereços de um cadeado, que pode ficar do lado esquerdo ou direito, dependendo do navegador, por padrão, todo mundo é do lado esquerdo, tá? Demonstra a certificação da página segura. A existência desse certificado indica o uso do protocolo HTTPS, e que a comunicação entre o browser e o servidor se dará de forma segura, mas não sei se eu falo sobre isso. Nem sempre a existência do cadeado pode garantir segurança. Também tem esse problema. Para verificar a identidade do servidor, é necessário um duplo clique no cadeado para a exibição do certificado. Tá. A ideia principal do HTTPS é criar um canal seguro sobre uma rede insegura. Então, ao invés de usar o canal na porta 80, está usando na 443, que é um canal de comunicação criptografado. Tá, até aí tudo bem. Isso garante uma proteção razoável de pessoas que realizam escutas ilegais, ou eavesdroppers, né? São os sniffers que tem na rede, né? A galera fica cheirando a conexão para ver se acha alguma coisa. E de ataques de homem no meio, man in the middle. Quer dizer, o cara se põe no meio da conexão e atua como se fosse um servidor que estivesse intermediando a comunicação. Na verdade, ele está interceptando o que você está mandando e usando em favor próprio.
dado que a cifragem foi adequadamente utilizada e que o certificado do servidor é verificável e confiável. A confiança fornecida pelo HTTPS é baseada em autoridades de certificação que vêm pré-instaladas no navegador, isto é, equivalente a dizer: eu confio na autoridade da certificação VeriSign/Microsoft, etc., para me dizer em quem eu devo confiar. Em outras palavras, se o site vem assinado digitalmente por uma empresa certificadora, significa que ele é legítimo. E por que eu falei daquele cadeadinho? Porque a galerinha do mal já descobriu um jeito de criar um clone desse cara. Na hora que você bate o olho, ele parece idêntico ao original. Porém, quando você abre o certificado para dar uma olhada, você verifica algumas coisas que não batem com o certificado original. Parece igualzinho, original, mas na hora que você olha, existe dentro do certificado um caminho que é a chave certificadora. É o caminho da chave certificadora. Desculpa, da chave certificadora. Quando você olha esse caminho e compara o caminho do nosso coleguinha e o caminho do original, você compara os dois, não bate. Porque o caminho da certificadora original vem de uma empresa certificadora. E o caminho do nosso coleguinha lá não vem dessa mesma empresa. Vem de outra. Uma empresa que eles criaram para fazer isso. Isso pode acontecer? Pode. Já aconteceu. Tá? Portanto, uma conexão HTTPS pode ser confiável se e somente se, vamos lá na lógica lá, né? Se todos os itens a seguir são verdade. Atenção, olha só. O usuário confia que o navegador implementa corretamente HTTPS com autoridades certificadoras pré-instaladas adequadamente. Em outras palavras, você está assumindo que o site está certificado e é seguro. Mas como que você pode fazer isso? Você tem que conhecer muito de certificação digital para garantir isso. Por isso, vem de baixo. Ó. O usuário confia que as autoridades verificadoras só irão confiar em páginas legítimas que não possuem nomes enganosos. Então agora aumentou um pouco mais a segurança. Vamos para de baixo. A página acessada fornece um certificado válido, o que significa que ele foi assinado por uma autoridade de certificação confiável. Tá. Mesmo assim, ainda tem como burlar. Vamos ver a de baixo. O certificado identifica corretamente a página. Por exemplo, quando o navegador acessa https://exemplo.com, o certificado recebido é realmente da Exemplo Inc. e não de alguma outra entidade. É o nome lá da certificadora bater com a empresa. E o último, ou o tráfego na internet é confiável, ou o usuário crê que a camada de encriptação do protocolo SSL é suficientemente segura contra escutas ilegais, eavesdropping. O usuário assume todo o débito, seja o que Deus quiser. Então, repara que mesmo usando HTTPS, ainda tem formas disso acontecer. Isso já aconteceu. Tá? Tem um caso famoso que a galera invadiu o servidor DNS, que respondia por vários endereços, como, por exemplo, www.bb.com.br. O que eles fizeram? Eles substituíram o servidor bb.com.br, o endereço lá no servidor DNS, pelo servidor deles. Então, na hora que o usuário entrava no DNS pelo nome, ao invés de ir no IP original do bb.com.br, não, eles iam para o endereço deles, que era o bbx.com.br. Detalhe, eles clonaram o site, inclusive com informações da certificadora digital. Qual foi o resultado? Quando eles fizeram essa clonagem, aqui, o segundo ficou idêntico ao primeiro. Idêntico.
idêntico, com uma alteração apenas. Na hora que você informava o número da conta, até isso eles copiaram, tá? Número da conta, dígito, senha de internet. Você dava OK, ele lançava uma caixa de diálogo dizendo que o banco tinha detectado um problema de segurança e que você, para efetuar login na sua conta, você precisava informar a senha de números correspondente à sua conta. Teve gente que ficou preocupada com isso. Nossa, o que está acontecendo? Então, não, vamos verificar. E forneceu a senha de número. Logo em seguida, o site travava. A pessoa, nossa, aconteceu alguma coisa, tá? Não sei o quê. Vou entrar em contato. Na verdade, você acabou de fornecer o pão e o queijo para o bandido. O que ele fez? O que essa galera fazia? Pegava esses números, imediatamente invadia a conta, olhava o saldo da pessoa, olhava as informações. Se a pessoa tinha saldo suficiente, ia lá e roubava o dinheiro. Não precisava clonar cartão nem nada. Isso é uma operação digital. Certo? Pegava esse dinheiro, transferia para uma outra conta, caía nessa outra conta, que caía para outra, que caía para outra. E eles, muito espertamente, antes da transferência final, alertavam uma pessoa que efetuava saque. Tá, só que essa conta era uma conta aberta com informações falsas, tá? A pessoa que efetuava o saque, muito espertamente efetuava o saque em alguma instituição, alguma coisa que não tinha forma de gravar a imagem, que tinha, né? Agora não tem mais. Ia lá, efetuava o saque, limpava a conta, acabou o dinheiro. Existem muitos e muitos casos na internet a esse respeito, tá? A gente tem que tomar todos os cuidados do mundo. Quando esse tipo de coisa acontecer, não acontece mais, mas caso venha acontecer, duvide, não forneça informações nenhuma. Ou então, como a gente já teve algumas disciplinas que explicavam a respeito de engenharia social, né, ataques utilizando engenharia social, a pessoa liga pedindo alguns dados para você, mas é o suficiente esses dados para ele acessar um cadastro seu na internet e ter acesso às suas informações pessoais. Nunca forneça nada disso. Tá? Na verdade, quem tem que fornecer é a pessoa, não você. Ah, o senhor tem como fornecer os últimos dígitos do seu CPF? Não. Eu não confirmo nada. Ah, mas o senhor tem como fornecer o nome da sua mãe? Eu falei, não. Ah, não. Acabou. Ah, mas não vai ser possível então continuar o acesso. Ótimo, eu procuro a operadora. Ou procuro o banco. E aí você procura o banco para confirmar. Quando você procura, geralmente, você leva um susto. Não, a gente não entrou em contato. Eu já perdi as contas de quantas vezes já passei por isso. Tá? É ligar aqui. Ah, o senhor pode confirmar? Não, não confirmo nada pelo telefone. Ah, o senhor pode confirmar? Eu repito, eu não confirmo nada por telefone. Ah, dessa forma nós não poderemos concluir o nosso atendimento. Muito bem, eu procuro operadora. Ah, então tá, passar bem. Estranho. Ou, às vezes, a pessoa do outro lado não é tão tarimbada assim dessa forma e de cara já enfia os pés pelas mãos. Mas aí eu não estou falando daqueles memes que a gente vê na internet, que a pessoa fala alguma besteira e tal. Não, mas pela conversa você percebe que não é errado. E não caia nesse tipo de armadilha. Seja mais esperto do que eles. Porque eles vão tentar ser mais espertos que você. Tá? Aqui como é que funciona o HTTPS versus o HTTP. Tá? A primeira conexão é uma conexão insegura. A conexão de texto. Qualquer um que estiver aqui, ó, no meio do caminho, escutando, observando aquele canal de comunicação, ele vai ver um pacote passando com informações do seu cartão. Opa! Já na conexão criptografada, na hora que o cara tentar ler isso aqui, ele não vai entender nada, porque está criptografado.
E dependendo do certificado, do HTTPS que está sendo usado pelo servidor, é uma criptografia muito forte. 1024 bits, 2048 bits. Para quebrar um trem desse, o hacker vai precisar de uma senhora infraestrutura. E muito cuidado, porque eles têm. Eles têm essa infraestrutura. Eles conseguem fazer isso. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Numa conexão HTTP normal, está passando a URL e a senha em formato texto. O hacker vai ver, ó, A, B, C, 1, 2, 3. Certo? Só que numa conexão criptografada, o que o hacker vai enxergar? Uma bagunça no lugar aqui que você não vai entender nada. Isso aqui é só um exemplo, tá? Esse ABC 1, 2, 3, dependendo da criptografia, vira uma chave gigante lá. Não dá para entender porra nenhuma do que está escrito. E o objetivo é esse, que ele não entenda mesmo. Certo? Somente quem tem a chave pública, no caso do usuário, e a chave privada, no caso do servidor, quando passar essa informação, é que ele vai conseguir traduzir isso. O servidor traduz isso e responde. Como o usuário tem a chave pública, ele consegue traduzir a resposta do servidor. E assim vai. Certo? Muito bem. Conclusão. Vamos chegar à parte final da aula. HTTP é um protocolo extensível que é fácil de usar. A arquitetura cliente-servidor, combinada com a habilidade de simplesmente adicionar cabeçalhos, permite que o HTTP avance suas funcionalidades junto com a elasticidade da web. Nós estamos indo agora para a versão 1.2 do HTTP. Vai dar mais funcionalidade. Tá? E isso demora um tempão para mudar. Mais de 10 anos para mudar da versão 1.0 para 1.1. E eu acho que mais 10, a gente está próximo disso, tá? Para mudar para a versão 1.2. Que aí vai mudar, o salto de evolução vai ser gigantesco. Nós vamos ter muito mais possibilidades de servidores e tal. Só que vai levar os mesmos 10 anos para mudar o que era 1.1 para 1.2. E tem gente que vai ficar no 1.1 durante muito tempo. O HTTPS estende do HTTP do ponto de vista da segurança, pois faz a encriptação dos dados fornecidos, requer autenticação de servidores, entre outras ferramentas que garantam a segurança dos dados enviados e recebidos pelo usuário. Vale ressaltar, entretanto, que o HTTPS não é infalível. O caso que eu contei aqui. Mesmo que ocasione uma conexão bem mais segura, existem servidores falsos para que algumas pessoas não notem o certificado fraudado. Como é o caso que eu contei. Só se percebe quem tem muito conhecimento e muita experiência. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Não abrir e-mail que você... Está lá, resposta do banco tal. Clique aqui para... Não, apaga. Eu recebo, em média, uns 200 desses por semana. Da minha conta do Gmail e na minha conta do Hotmail. A minha conta, graças a Deus, a conta da universidade, eu ainda não recebo nada disso, porque o nosso cadastro ainda não vazou. Mas nós sabemos que isso é questão de tempo. Né? Beleza? Alguma dúvida? Eu acho que isso é moleza, né, Matheus? Sim, tranquilo. Eu já estava estudando sobre para fazer o desenvolvimento dos meus aplicativos em HTTPS. É legal, é interessante. Ter esse conhecimento é interessante, inclusive das falhas dele, tá? Estava tendo só dificuldade para fazer a requisição do get, do post, para fazer alteração em para fazer alteração no quando faz a solicitação do get, né? Eu esqueci o nome, professor. Não, relaxa, não esquenta não. A gente vai evoluindo. Eu não lembro o termo técnico. Tranquilo. A gente vai evoluindo isso conforme as aulas e a gente vai colocando as peças no quebra-cabeça. Fica tranquilo. Não se apresse. Tá bom? Lembra aquele link que eu te pedi ajuda aquela vez sobre uma... Não é... Como que é? Você lembra que eu te pedi ajuda? Como que eu iria conectar naquele servidor? Te mandei mensagem uma vez. Eu vagamente lembro disso.
Então, eu consegui conectar daquela vez. Eu consegui conectar nele e fazer a requisição do servidor. Eu só não Certo, estava conseguindo fazer alterações dentro daquelas, com base naquelas informações. certo. Aí eu tenho só problema com isso ainda, com relação a isso. Entendi. Mas com relação à requisição de HTTPS, eu já sei razoavelmente bem. Entendi. É, é, eu acho que fica um pouco mais claro depois quando a gente começar a trabalhar realmente o desenvolvimento e consumo da API. Isso, API. Isso. Aí a gente vai conseguir entender exatamente as minúcias. Importante, cada API ela tem que ter uma documentação específica para que você possa consumi-la. Se ela não tiver, ela está errada. Uhum. Tá? Tem que ter. Isso é um regramento. Se por um acaso, lembrei o caso. Uhum. Você estava tentando consumir uma API e tinha muito poucas informações a respeito. Né? A Isso. menina passou para você por WhatsApp e tal, errado. Ela tinha que ter passado uma página para você no mesmo servidor que desse essas instruções. Então a gente vai ver isso aí trabalhando com boas práticas, tá? Está errado trabalhar dessa forma. Se você pega algo assim feito dessa forma, tem empresa que não gosta de ouvir isso, tá? Uhum. Tem empresa que não gosta de ouvir. Eu não tenho papas na língua para falar. Ó, essa API está errada, a documentação é fraca, deveria ser fornecida junto com o site em um formato Swagger. Se não tem isso, isso é o mínimo para a API funcionar adequadamente, para a API ser funcional. Se não tem isso, esquece, a API está escrita errada. E no meu caso, eu já peguei situações em que eu estava. Isso foi até engraçado, olha só. Eu peguei uma situação muito parecida com aquela que você me passou. Em vez de passar o endereço da API, a pessoa me passou a funcionalidade da API no WhatsApp. Era Uhum. para um negócio de trabalho e tal. De imediato eu respondi para a pessoa: tá, tudo bem. Aonde está o endereço da documentação da API na internet? Onde fica? Aí a pessoa respondeu: como assim? Aí eu expliquei detalhadamente o que é a documentação da API. E eu fui conversando, a pessoa tinha algumas dúvidas, eu respondia. Dúvidas, eu respondia. Chegou lá embaixo, a pessoa falou assim: você pode aguardar um pouquinho que eu vou entrar em contato com você por telefone. Tá bom. Ela entrou em contato comigo por telefone. No fim das contas, ao invés de de preparar uma prova, né? Era uma questão de prova deles, né? Uhum. Para para eu entrar na empresa para trabalhar com desenvolvimento, Uhum. a pessoa entrou em contato comigo e conversou um pouco mais a respeito do assunto, e no fim das contas, eu, como consultor, comecei a trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento da empresa para corrigir a API, porque ela estava toda errada. Então, em vez de trabalhar como desenvolvedor para a empresa me contratou como consultor para arrumar a API. Uhum. Peguei toda a API, tudo feito em C Sharp, mas, nossa senhora, horrível, feito errado, feito totalmente errado. Não tinha separação de camadas, regras de negócio, estava tudo misturado no mesmo lugar. Uhum. Peguei, chamei a equipe, fizemos uma reunião pelo Teams, expliquei os pontos, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito e tal, e o gerente de TI da empresa participando. Só ouvindo. Muito bem. E a equipe, a todo momento, a equipe que estava participando da reunião, dizendo não, não podia, não dava tempo, não tinha tempo para isso, não dava para fazer isso, não dava para fazer aquilo, não dava para fazer aquilo. No final da reunião, a equipe saiu, ficou só eu e o gerente, e o gerente optou por dispensar algumas pessoas da equipe. Porque ele percebeu, ele era da área de TI, ele era desenvolvedor também, e ele percebeu que a equipe estava com má vontade. A equipe não queria trabalhar com isso. A equipe não queria mexer nisso. Não queria alterar, não queria documentar. Em outras palavras, a galera não queria trabalhar.
acabou que a empresa renovou o seu quadro de funcionários. Eu continuei trabalhando com eles durante algum tempo, né, como consultor. Eu dei algum treinamento para as pessoas que entraram, as pessoas novas, demonstrando as boas práticas e, mais importante, a gente começou a pegar a API e durante esse treinamento a gente mostrava como transformar a API em algo funcional, usando documentação Swagger, separando em camadas a aplicação. E olha só, nem Entity Framework em camada de dados eles utilizavam. Eles faziam as consultas no braço, usando a ADO.NET. A gente não faz isso desde 2005, 2006. Olha, faz mais de 10 anos que a gente não trabalha desse jeito. Então, a API deles, eu entendi depois de algum tempo, eu compreendi que a API deles começou como um web service e depois evoluiu para uma API, quer dizer, eles fizeram uma gambiarra para transformar o negócio, para não mexer no código. Tá? Foi 2 anos de trabalho, conseguimos concluir. Tá? Nós publicamos a API, beleza, perfeitinha, sem erro, sem nada. A melhoria da performance da API foi tamanha que os sistemas da empresa começaram a apontar para a versão nova e começaram a ter uma resposta mais rápida. Mas geralmente é isso que acontece. Você tem uma performance melhor na API escrita com boas práticas. Ela se torna mais rápida, mais ágil. Certo? A API antiga continuou rodando durante um tempo, mas a gente foi desligando funcionalidades, trocando a URL e apontando para a versão nova. No fim, desligamos a API toda e partimos para a nova. Esse é o processo correto para trabalhar com um modelo de evolução de API. Tá? Isso é apenas um exemplo. Geralmente eu pego várias situações de empresas que dizem trabalhar com a API, como é o caso daquele que você passou para mim, mas a API está errada. Não é daquele jeito que funciona uma API. Tá? E, curiosamente, esse modelo de boas práticas de API, com documentação, URL bem escrita, o site, né, a API toda bem formada, vem do modelo do Java. Não é um modelo do C#, tá? Vem do Java. Desculpa. Então, o que acontece? Quando vem do Java, muitas pessoas podem dizer assim, que porque vem do open source, vem do software livre e tal, isso não é legal, não presta. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. O modelo deles é muito mais bem definido e bem escrito. Nós precisamos adequar o modelo C#, o modelo PHP, o modelo... como é que é o nome? Agora fugiu da cabeça. O modelo PHP, o modelo VB.net, qualquer que seja. Nós precisamos adequá-los para usar o modelo deles, porque o modelo deles é um modelo de boas práticas, que tem que ser empregado. Quando a gente estuda design patterns lá em programação orientada a objeto, tem muita coisa que é feita em C#, que na verdade foi escrita primeiro em Java. Porque foi escrita e bem documentada. Muitos design patterns se aplicam em Java. C# adapta essas necessidades para o modelo dela. Algumas situações a Microsoft conseguiu transformar em estado da arte, como é o Entity Framework. Funciona redondinho o mapeamento objeto relacional. Não tem nada no Java que se aproxime dele. Nada. Ele é o melhor mapeamento objeto relacional que existe. É o melhor. Então, o que acontece? Nós temos uma situação completamente adversa, completamente distinta, baseada em software open source. Beleza? Alguma dúvida? Não, senhor. Não, né? Essa parte é muito legal de discutir, cara. Muito boa mesmo. Vamos lá, então, para o relatório de aula? Uhul. O relatório é para falar sobre isso, cara. HTTP e HTTPS.
O HTTP é Isso eu toda entendi. aquela parte, né? Você vai literalmente sintetizar o que você viu na aula e colocar no relatório, tá? Ah, não, isso é mais tranquilo quando em relação à definição e procedimento que eu entendi. O foda é quando, tipo, igual o último relatório que o senhor pediu pra gente fazer uma comparação entre o front-end e o back-end com relação ao trabalho atual. Nossa, foi É, complicado achar umas coisas relacionadas. Eu acho que eu nem sei se eu consegui fazer direito a parte 2 que o senhor pediu. Eu mais ou tentei menos. falar. Eu tentei falar, tipo, o que tava Depois eu pedindo publico no a nota. momento. Relaxa, depois eu publico a nota. Mas tranquilo. Era para ser opinião mesmo, tá? Era para ser Beleza. daquele jeito mesmo. Você quase alcançou o que eu queria, mas fica tranquilo. É que eu sempre busco termos técnicos, né? Eu sempre É, tento achar. mas isso é bom. Essa disciplina vai usar muito isso, tá? Muito. Então aqui você vai falar de HTTP, verbos, erros, tudo aquilo lá e HTTPS. Você vai o Uhum. seu entendimento, as definições e o seu entendimento a respeito do assunto. Beleza? Você vai colocar de assunto lá, ó, CCI, atividade 2021-0320, que é a data de hoje ao contrário, e a data de entrega, dia 22, segunda-feira, até às 11h59 da noite. Tem tempo pra cacete, né? Tranquilo. Hoje eu chego em casa, eu vou dormir. Faço amanhã de manhã. Com calma, tranquilidade, né? O prosperar. Isso. Domingo. Deixa, dá tranquilo. Beleza. Tá ótimo. Então, vamos encerrando por aqui, tá? Continue se cuidando. Uhum, uhum. A Covid está derrubando geral. Então, É. eu estou isolado, eu não saio daqui do meu escritório, aqui eu estou cercado de máquina. Não é o ideal? Não, mas eu tento até tomar um solzinho de vez em quando aqui para animar. É difícil, mas eu tento. Ah, é tão bom, professor. Eu queria achar logo um emprego em computação para ficar só fazendo home office. Já nem gosto de sair de casa mesmo. Então, esse aqui é um ótimo preâmbulo para você conseguir isso, tá? Essa Nossa, disciplina ela é o ponto de partida para esse tipo de coisa. ficar em casa só fazendo trabalhinho lá 5 horas, papum. Comprei um bando de jogo nessa quarentena. Então. Só que eu Comecei a mal tenho trabalhar. tempo para jogar, viu? Vou ser Mas, sincero. tem um monte de trabalho, é foda, né? Imagina eu que me candidatei pra vaga de PRF. Jesus. Não, mas é interessante, né? Não deixa de ser uma coisa interessante. Eu falo assim, se você puder trabalhar, é que tempo de pandemia é complicado, mas se você puder trabalhar fora de uma salinha como essa, o faça, É tá? que eu E sou. ainda ganhando bem, fazendo algo que você gosta, partiu. Agora, se não tiver outro jeito, Ah, abre tudo quanto é janela para deixar entrar o sol para vocês. que Pelo janela, menos professor? A gente fecha, pago. desliga o ar. Que janela, Ai, ai. olha só. Mas tá beleza então, Matheus. Vamos encerrando por aqui. Falou, professor. Falou? Até sábado. Isso, eu espero que na próxima aula a gente tenha mais gente aqui, porque a Diane tá no pé do pessoal para eles fazerem. Duvido. Eu também. Eu acho que Vamos. essa aula tinha que ter mais 3 dias, ou nem ser 3 semanas, depois de julho, quando começar as férias. Eu acho que tinha que ter mais 3 dias seguidos para poder compensar as 3 semanas iniciais que não teve por conta da demora de liberação de matéria. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá no final, porque sempre sobra um tempinho. Aí a gente vê se consegue. Se a gente conseguir fazer algo assim, a gente pode até fazer uma brincadeira dentro de API, tá? Tem Não, vídeo, tem vídeo que explica isso no canal, então dá para fazer numa boa. não, sim, mas tipo, eu falo assim, tipo, mais tempo agora, tipo, geralmente quando a gente queria refazer uma aula que não deu tempo de fazer durante a semana, fazia no sábado, né? Só que a É, nossa aula justamente caiu no sábado. E seria meio que muito ruim para o senhor fazer uma aula no domingo também. E acabaria sendo meio que atrapalharia o descanso ou algum outro compromisso. Aí a gente fica sem outros dias para poder fazer, porque durante a semana tem as aulas normais, né? aham. Aí, tipo, se no final dá nas férias, já em julho, quando entrar as férias, ganhasse 3 dias, os 3 primeiros dias de férias para poder completar essa matéria, para, sei lá, ser mais completo, ou tipo, tivesse um período de tempo diferente do que está tendo normalmente, né? Porque o nosso a gente começou atrasado, mas está tendo o mesmo período de quem começou assim que liberou as aulas. Então, É.
Meio Vamos ver, injusto. é um pouco injusto. Eu vou ver se eu consigo conversar com a Adriane para pensar alguma coisa nesse sentido. Mas a princípio, se tiver, seria sábado à tarde. No caso, 2 aulas no sábado, né? Sábado de manhã e sábado à tarde. Mas isso é uma coisa que a gente discute, deixa lá para o final, mais para frente a gente vê isso. Sem problemas, mas eu ficaria só pesado pro senhor, né? 2 aulas no sábado. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá bom? Beleza. Beleza, então. Grande Boa abraço. noite, professor. Bom, cara. Boa noite. Beleza.